Olá meus bigodudos e bigodudas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar como planejar uma viagem de esqui, falar tudo da forma mais completa possível, inclusive aproveitando as perguntas que vocês fizeram no Instagram sobre esse tema, e direto aqui de um resort que eu já vim, Alpe d'Huez, mas vivendo uma experiência completamente diferente. Eu também vou trazer aqui as diferenças, por exemplo, de você ficar na cidade alpina, na montanha, e você ficar em lugares mais afastados. Então, se preparem, porque o vídeo de hoje é bem completo, inclusive com participação de quem realmente entende do assunto de esqui. Mas antes disso, melhor do que eu falar o que vai ter no vídeo de hoje, é um B-roll para mostrar para vocês como será o vídeo. Vamos lá! Dessa vez acompanhado do Lloyd, que vai explicar pra gente. E além de tudo, eu vou fazer essa viagem de carro elétrico. Muitos de vocês já me perguntaram se vale a pena, como é fazer essas viagens de carro elétrico. E daqui de Genebra até os Alpes eu vou de carro elétrico e vou no final do vídeo dizer se vale a pena, se não vale, se tem algum contratempo ou se é muito mais tranquilo do que muita gente diz por aí. Vamos começar então pelo começo, ou seja, quais as melhores formas para se chegar aos Alpes franceses. O caminho que eu particularmente mais faço é pousar em Genebra e de lá seguir para o seu destino nos Alpes, que no meu caso foi Alpe d'Huez. Uma outra excelente opção é pousar em Lyon e conhecer essa bela e gastronômica cidade francesa, que para mim é muito mais interessante do que Genebra, antes de seguir para os Alpes. A distância e o tempo de viagem é praticamente o mesmo, e além da opção de você alugar um carro, como eu sempre faço, você pode contratar também transfers específicos e também opções de ônibus. Os trens, em geral, só vão até Grenoble e de lá você vai precisar de uma nova solução, por exemplo, um ônibus. Mas mesmo que a gente deixe o carro alugado parado no destino final, ainda assim pode ser mais barato do que as demais opções, principalmente se você estiver em 2 ou mais pessoas. Se tiver de carro cheio, então, muito provavelmente vai valer mais a pena alugar. Em termos de estrutura para carro elétrico na estrada, não foi nem necessário recarregar no caminho. Mas se for, em ambos os caminhos, partindo de Lyon ou de Genebra, você vai ter opções de sobra para recarregar. Se você ficar na dúvida entre Genebra e Lyon, tem uma dica prática para você sair dela. Veja quanto custa a passagem para cada lugar, some com o custo do aluguel do carro ou do transfer e escolha o mais barato. E se você não conhecer Lyon, escolha Lyon e passe a conhecer. Antes de mostrar a hospedagem dessa viagem, porque ela merece ser mostrada, vamos falar um pouco logo de cara sobre as coisas que são extremamente importantes na organização de sua trip de esqui, mas muitas vezes são esquecidas pela maioria. E vamos ouvir de alguém que trabalha em uma estação de esqui e esquia desde novo. Apresento-lhes o Loïc, que foi meu guia por esses dias em Alpe d'Huez. Prestem atenção no que ele diz. Alors, pour planifier son séjour au ski, pour moi, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Déjà, pensez à l'assurance. La première chose, si vous venez skier sur le domaine skiable, pensez bien à contracter une assurance neige ou vérifiez si votre assurance personnelle vous couvre en cas de mauvaise chute sur les pistes. Ça, c'est le plus important. Sinon, le coût de l'hélicoptère ou de la barquette peut vite être très élevé. Ensuite, quand vous planifiez votre voyage ici, surtout si c'est en période de vacances scolaires, pensez bien à réserver vos activités avant. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir les faire. Quand il y a du monde, ça peut être compliqué de les faire sur place. Et enfin, pour moi, ce qui est très important, c'est de penser à tout son matériel, les skis, les bâtons, la veste. Pensez à bien s'habiller toujours. En montagne, les conditions peuvent changer très vite. On peut passer du beau temps au brouillard, au froid très rapidement. Donc pour moi, ça c'est très important. Prévoir tous les vêtements pour toutes les situations possibles. Ok. E como eu digo também, ele repetiu, vocês têm que planejar as atividades, porque aqui, por exemplo, quando eu passei todo o inverno aqui, foi quase impossível reservar um professor da SCF ou outras atividades que são muito interessantes. Então, planejem antes, reservem antes, que é mais barato e você consegue garantir que você vai fazer. E para reforçar ainda mais a importância do planejamento, vocês vão ver que muitas das experiências mais interessantes que eu vivi dessa vez, você pode perder a oportunidade de viver caso não planeje com alguma antecedência. E uma das coisas muito legais que você pode fazer em Alpe d'Huez, por exemplo, é voar. Na minha última visita eu voei de parapente e vocês viram parte desse voo no vídeo anterior. Mas nessa eu tive uma experiência também única. Voar de helicóptero.
Voar de helicóptero pode soar inatingível para muita gente, mas na verdade não é. Os preços são até bem razoáveis e os pacotes são diversos, inclusive como transporte para os resorts próximos, como o do nosso próximo vídeo, Les Deux Alpes. O que não pode ser feito de helicóptero por aqui é o heli-ski, já que o heli-ski é proibido por toda a França. Por outro lado, o que você pode fazer é o famoso e delicioso First Tracks, ou seja, ser o primeiro a curtir uma das minhas pistas favoritas no mundo, a La Sarenne, aqui em Alpe d'Huez. Ou se você preferir, o Sunset La Sarenne, que também tem outra novidade interessante, o agendamento do lift para o Pic Blanc. Você vai abrir a La Sarenne e fechar a La Sarenne, que é o Sunset La Sarenne, fazendo esse booking antecipado. Então é outra experiência que você pode viver super bacana. E inclusive uma novidade da La Sarenne que não tinha quando eu fiz o vídeo anterior sobre Alpe d'Huez é que agora você pode também boocar a sua ida a La Sarenne. Então para quem já visitou Alpe d'Huez sabe que, principalmente nos dias de boa neve, logo de manhã cedo, no primeiro lift, já tem uma fila grande para ir para o Pic Blanc, que é para pegar a La Sarenne. Agora você pode boocar o horário e não vai precisar pegar essa fila para chegar no Pic Blanc e pegar a La Sarenne. Você pode ir direto para parte da fila que é quem fez o booking antes. Então, uma ótima opção para você pular uma fila e aproveitar mais tempo na montanha. Mas você também pode e deve programar diversas outras atividades, como por exemplo o jantar no La Cabane, que você só consegue ir com essa carona aí. E você só consegue entrar nessa máquina, que é a que deixa as pistas grumadinhas, se tiver uma reserva prévia ao restaurante. Aí sim, ela vai te levar em uma pequena aventura para um jantar num charmoso restaurante de montanha e comer um belo fundi, como eu fiz, mesmo com a estação de esqui já fechada. Por sinal, o fundi estava delicioso, uma experiência bem interessante. Voar de parapente, helicóptero, curtir uma cidade alpina, montanha-russa de crianças, jantar com aventura e, claro, curtir um après-ski são todas atividades que servem aos esquiadores em Alpe d'Huez, claro, mas não só. Todas elas também são possíveis para aqueles que não esquiam. Alors à l'Alpe d'Huez, on a beaucoup d'autres activités que simplement du ski. Bien sûr, on a donc la partie ski avec plein de choses assez extraordinaires, 250 km de piste, la Sarenne, la plus longue piste d'Europe. Et si vous n'êtes pas skieur, vous pouvez faire plein d'activités sur la station. Vous avez des activités en intérieur avec le Palais des Sports et des Congrès. Et vous avez des activités en extérieur. Vous allez avoir du chien de traîneau, de la motoneige, de la balade en raquette, de la balade avec guide. Vous allez avoir au sein du village plein de petits événements proposés par l'Office de tourisme. Et vous avez plein d'expériences proposées sur le domaine skiable. Ce ne sont pas que du ski, vous avez du fat bike, donc des vélos avec des grosses roues. Et vous avez toutes sortes de itinéraires, ski de randonnée, comme j'ai dit, randonnée raquette. Donc beaucoup de choses à faire sur le domaine et aussi dans le village. Ou seja, se você ainda não organizou sua viagem de esqui porque nem todo mundo da sua turma, sua galera, sua malta esquia, suas desculpas acabaram. Porque os resorts, em especial, por exemplo, o Alpe d'Huez, dá para ser aproveitado e muito, inclusive por quem não esquia. Essa é uma das vantagens de esquiar em Alpe d'Huez, que eu já tinha até falado no meu vídeo anterior e também no meu vídeo das minhas estações preferidas, que por sinal precisa ser atualizado. Mas aproveitando que cá estamos, vamos a outros dos atrativos dessa estação de esqui. E alguns deles muito interessam aos brasileiros. A começar por... Ok Loïc, quelles sont les meilleures choses de Alpe d'Huez pour les touristes, les skieurs? En fait, l'Alpe d'Huez se différencie des autres stations sur un point très notable, c'est qu'ici on a beaucoup de soleil. On a 300 jours de soleil par an et comme vous pouvez le voir maintenant, il fait très très beau. C'est pas seulement un argument marketing, c'est vraiment le cas. Et après, ce qui est très notable avec l'Alpe d'Huez aussi, c'est qu'on a un domaine qui est ouvert pour tous, qui est très progressif. Ça veut dire que plus vous allez monter en altitude, plus les pistes vont devenir difficiles. Sur le bas, vous allez avoir les vertes et les bleues pour les débutants. Et plus vous montez en altitude, plus vous allez avoir des pistes rouges et des pistes noires au sommet, au niveau du Pic Blanc. Donc vraiment, un domaine ouvert pour les familles, pour les amis, pour les débutants, pour toute la famille, pour tout le monde. D'accord, parfait. E estes dois pontos descritos pelo Loïc são outros dois importantes na organização de sua ski trip. A frequência de incidência solar, sim, isso é importante, você vai ver por quê. E o nível de pistas e navegabilidade das estações. Explico. Se você é iniciante, e até se não for, esquiar sem visibilidade pode ser traumatizante, de modo que às vezes alguns lugares famosos por sua quantidade de neve podem parecer a melhor opção, a princípio, mas se isso for acompanhado de baixa visibilidade e até mesmo de um excesso de neve powder, que não é tão fácil de aproveitar para os iniciantes,
talvez essa não seja a sua melhor opção. Mas se você se encontrar nessa situação difícil, fica uma dica top desde já. Gravem essa, de verdade. Pode parecer boba, mas vai te ajudar muito num cenário de baixa visibilidade. Donc, pour information, lorsque c'est un temps comme ça très brumeux, on voit pas grand chose. Ce qui est important, c'est de regarder ces bâtons-là sur le bord de la piste. Si le piquet avec un embout fluo orange comme ça, c'est les piquets qui sont sur la droite de la piste. Donc si vous êtes à gauche de ces piquets, vous êtes sur la piste. Si vous êtes sur la droite de ces piquets, c'est que vous êtes en hors-piste. Mas para além dos seus 300 dias de sol e boa visibilidade, a Alpe d'Huez também é interessante pela sua facilidade de navegação e de compreensão da estação de esqui como um todo, como já foi dito pelo Loic. É difícil de se perder ou ir parar numa pista completamente distante do seu nível de esqui. Por aqui, quanto mais se sobe, mais difíceis as pistas vão ficando, sendo que as mais fáceis são todas próximas à base da montanha e voltadas para a própria cidade, facilitando seu senso de localização. Existem outros resorts com navegação muito mais complicada e que pode acabar por deixar os iniciantes tensos, especialmente se não estiverem acompanhados. Foi um dos motivos, inclusive, que no vídeo de Zermatt eu não recomendei aquela estação para iniciantes. E ao contrário do que muitos que visitam a Alpe d'Huez pensam, a estação é muito maior do que parece quando vista da cidade, já que inclui também as áreas de Os, Vaujany, Ory e Villars-Récollets, todas com suas próprias qualidades. Donc là, on est sur la partie du domaine de Vaujany, qui est l'un des 5 villages-stations qui composent l'Alpe d'Huez. Donc l'Alpe d'Huez, c'est pas seulement la partie ski à l'Alpe d'Huez, c'est aussi tous nos villages-stations. Donc là, on va descendre sur Vaujany jusqu'à l'Alpette à 2100 mètres. Ensuite, on va remonter à 2800 au Dôme des Rousses. L'Alpe d'Huez et ses domaines satellites, c'est 250 km de piste. Tudo isso, portanto, deve ser levado em consideração quando você estiver organizando a sua ski trip. E calma, que eu não esqueci ainda de falar sobre o après-ski e os snow parks. Já já a gente vai chegar lá. Antes disso, vamos a outro ponto fundamental de sua ski trip. Aquela dúvida clássica. Onde me hospedar? E como isso pode impactar a sua experiência na viagem? E a hospedagem, inclusive, ela é melhor e mais legal do que eu imaginei. Eu imaginei que seria algo tipo um hotel mesmo, assim e tal. E tem algumas vantagens aqui de ser um residence e não um hotel exatamente. Apesar de ter recepção, enfim, todos os serviços de hotel, um bar lá na recepção, tudo eu vou mostrar aqui ainda na hospedagem que eu tô. Como eu já falei em outros vídeos, quando eu gosto muito da hospedagem, eu faço questão de mostrar. E eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê que eu gostei tanto, além de ser bem bonito. Então você tem bastante estrutura de casa, você tem até um aspirador. E por mais que você pense, para que eu quero um aspirador de férias? Tem muita gente que viaja com aquelas sacolas que você precisa tirar, as sacolas a vácuo, né? Que você precisa tirar o ar. Isso daí é uma mão na roda para você esvaziar aquelas sacolas. Você tem uma cozinha, então se você quiser economizar e comer na rua e tal, você tem toda a estrutura aqui, como se fosse inclusive um Airbnb, né? Aqui também para você cozinhar, uma geladeirinha e um lava-louça pequenininho, que é mais do que suficiente para uma estadia aqui. Você tem também aqui uma estação de café, café com bigode, logo vocês imaginam que eu gosto dessa estação. Chá, café, enfim, já tem a água também ali. Televisão, bacana. A cama, vocês podem ver aí que é bem confortável, tem uma bagunça minha ali já. Isso daqui também é bem legal para você deixar o quarto organizado. Tem um armário. E, claro, que eu imagino que vocês estão querendo ver qual é a vista que se tem daqui. Então, vamos à vista. É ou não é no pé da montanha? E melhor do que ser no pé da montanha, é uma vista bonita que você também pode sentar aqui, pode tomar um vinho com sua companhia ou sozinho, como eu faço e vou fazer aqui, eu estou sozinho. Baita hospedagem. Ali, se eu não me engano, é onde foi o Tomorrowland, que acho que aconteceu tem alguns dias. Quem gosta disso, acho que no outro vídeo de Alpe d'Huez eu nem mencionei, mas aqui tem um Tomorrowland que fecha a season, né, de inverno, basicamente. E é uma baita de uma festa eletrônica para quem gosta.
E ainda há outra coisa a se pensar na hora da escolha, o nível do hotel e se ele é ski in, ski out. Mas ao contrário do que muita gente divulga, não necessariamente o ski in, ski out será sempre a melhor opção para você. Ela é sim a melhor opção para quem está em uma trip realmente dedicada ao esqui. Se você vai esquiar, mas pretende também curtir os bares, restaurantes, a cidade, enfim, outras atividades pela estação, ser ski in, ski out é bem menos relevante. Talvez mais importante seja escolher uma boa localização na cidade. Ou até aproveitar para economizar um pouco, se for o caso, já que hospedagens com ski in, ski out costumam custar mais. Quanto ao aluguel de equipamentos, que é um tema que muitos me perguntam, na verdade não deveria ser uma grande preocupação, já que são inúmeras as lojas de aluguel espalhadas pela cidade de Alpe d'Huez e em todas as outras de esqui, todas com preços muito semelhantes, variando, claro, de acordo com a qualidade do equipamento que você escolher. E os atendentes dessas lojas estarão sempre mais do que preparados para indicar o melhor equipamento para o seu nível. Por isso que se hospedarem, onde eu me hospedei, dentro do próprio complexo do Odalisque Residences tem uma Intersport, que por sinal é a loja que eu sempre indico nos vídeos por aqui. E este é o momento ideal para eu trazer a dica para quem quer fazer uma super viagem de esqui, mas sem se preocupar em escolher e em pesquisar tanta coisa. Para aqueles que têm dificuldade ou não gostam de fazer essa busca, ou querem uma coisa mais confortável, não querem cometer erros, etc., a Slow Online é perfeita para isso. Vocês podem acessar o site deles no link na descrição aí. E vocês vão ver que vocês podem escolher tudo aquilo que vocês precisam de uma viagem de esqui. Então se vocês querem só o Ski Pass, vocês vão conseguir com eles. Se vocês quiserem organizar tudo, vocês vão marcando os quadradinhos lá, vocês vão ver. Vocês podem organizar a acomodação, hotel, o Ski Pass, um instrutor de esqui, aluguel de equipamentos, enfim, tudo. Além disso, claro, vocês podem tirar dúvidas sobre qual seria o melhor destino de esqui para a sua pessoa, para a sua habilidade, para os seus interesses, porque eles vão estar lá com a equipe massa para dar apoio a vocês nessa escolha. Se vocês querem qualquer coisa que tenha a ver com a Ski Trip, você vai conseguir na Slow Online. Então, obrigado ao Slow Online por patrocinar esse vídeo e não deixe de clicar no link na descrição para conseguir alguns descontos e para conhecer a Slow Online e com certeza apoiar esse canal para cada vez mais trazer os conteúdos mais completos, que eu espero que esse vídeo tenha mostrado a vocês o quanto esse tipo de parceria acrescenta no conteúdo. Uma diferença também bem marcante de você ficar na cidade, você ficar fora. Porque, por exemplo, eu passei quase 2 meses aqui na região de Alpe d'Huez, esquiando aqui, quando eu vim no inverno passado. E eu percebi aqui nessa viagem que eu não conheço nada de Alpe d'Huez em si, né? Não da estação, mas da cidade. E é uma vilazinha bem legal, eu não consegui passar isso no vídeo anterior. Porque eu não conhecia, não tinha como ficar aqui, porque eu tinha que descer para a cidade que eu estava, em uma telecabine, né, em um lift, enfim, que fechava às 4h30. Então 4h30 eu tinha que estar nesse lift, no máximo, para chegar na casa que eu estava. E aí, a partir de 4h30, à noite aqui, eu não vi nenhuma, tem um esqui noturno ali no Le Signal, em alguns dias, tem vários restaurantezinhos legais, tem um après-ski, para onde eu estou indo agora para mostrar para vocês. Tem várias coisas para você fazer. Então essa é uma das diferenças, inclusive, de você ficar no lugar, na cidade alpina, em que vai ter o esqui. Se fosse no Canadá, Mont-Tremblant, por exemplo, você ficar lá em Mont-Tremblant e não em Montreal. Você ficar em Le Massif, do último vídeo lá, e não em Quebec. Você tem desvantagens, porque é mais caro normalmente, mas você tem também várias vantagens. E aí cabe a você imaginar, se você quer uma experiência alpina, se você quer viver essa vilazinha aqui, é melhor você ficar por aqui, além de ser quase um ski in, ski out, ou um ski in, ski out de fato. E se você não quer, aí você pode ir para um lugar e ficar mais afastado e de carro, para uma telecabine, como eu fiz no inverno passado. Essa segunda parte eu recomendo principalmente para quem vai fazer viagens mais longas, como eu fiz de quase 2 meses. Se você vai passar 5, 7, 10 dias, aí eu recomendo você ficar na vila, ainda que seja mais caro. E por falar em après-ski, além da famosíssima La Folie Douce, que fica na montanha em si, Alpe d'Huez tem diversos outros après-ski, sendo um dos mais famosos e que particularmente eu gostei bastante, o Mousse Bar. E olha, animação não vai faltar, seja qual for a hora que você chegar. Além de alguns après-skis, Alpe d'Huez tem 2 baladas propriamente ditas também, além de diversos restaurantes que você pode conhecer pela cidade. Outro lugar que pode agradar os não esquiadores, Palais des Sports, já que você tem a opção de praticar os mais diversos esportes por lá, ou simplesmente dar um mergulho numa piscina devidamente aquecida. Os mais aventureiros na pista certamente estão a se perguntar: tem snowpark ou não tem por aí? Na primeira vez que eu vim, tinha um, e agora
tem 2, já que foi aberto um novo e amplo snowpark na área de Vila Recular. Eles contam com jumps enormes e também alguns pequenos, além de tudo que um snowpark deve ter, como rails, boxes e percursos de corrida. Mas lembrem-se dos perigos e principalmente das regras de utilização dos snowparks, que são importantes para a segurança de todos. Que conseilles-tu quand on va en snowpark? Alors, quand on est sur un snowpark comme celui-ci, donc là on est sur celui de Vila Recula, qui est le nouveau snowpark de cette année sur la station, il faut être vigilant sur une chose particulière, c'est toujours faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière la bosse, derrière le seau, au moment où vous prenez le seau. Donc toujours s'assurer, soit envoyer quelqu'un pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé derrière, soit en amont de la bosse, bien voir si personne n'est derrière. Mas Vitor, e o carro elétrico? Valeu a pena ou não valeu? Bom, para mim foi indiferente, já que sequer precisei recarregar o carro na estrada, mesmo saindo com 76% de bateria. Mas ficam algumas dicas e lembretes sobre quem optar pelo elétrico para esse tipo de viagem. Subir a montanha consome muita bateria, bem mais do que em estrada, que já é mais do que em cidades. Enquanto descer a montanha, recarrega bastante a bateria. Lembrem-se disso no planejamento. Além disso, o frio pode fazer sua bateria perder capacidade mesmo sem você usar o carro. Por isso vocês viram lá no Instagram que carreguei quando já estava com apenas 3%, mesmo tendo chegado em Alpe d'Huez com 15%. A moral da história é super tranquilo e de elétrico, mas exige um pouco mais de racionalidade e de intencionalidade no planejamento da viagem. Ou seja, você tem que pensar antecipadamente onde poderá carregar e programar esses carregamentos de acordo com seu trajeto. Uma vantagem do elétrico, em termos de combustível versus recarga, recarregar o carro saiu bem mais barato do que encher o tanque. Mas provavelmente essa diferença foi compensada pelo custo também um pouco maior de alugar um carro elétrico, ao menos no meu caso específico. E aqui eu encerro a parte de Alpe d'Huez que vocês já conheciam e agora conheceram mais ainda comigo. E vou para Les Deux Alpes apresentar para vocês uma nova estação de esqui que ainda não tem no canal. E uma curiosidade, vocês devem ter visto aí ao longo do vídeo, eu viajando, voando de helicóptero. Vocês viram também que o preço não é lá tão assustador como pode parecer quando você pensa no helicóptero. E daqui você também consegue ir para Les Deux Alpes de helicóptero, pagando ali no mesmo lugar que eu filmei. Eu não vou de helicóptero, vou de carro, leva 1 hora. De helicóptero acho que leva 2 ou 3 minutos. Então, se você quer fazer, às vezes, uma viagem curta e quer conhecer os dois, talvez valha a pena. Espero que tenham gostado desse vídeo, meus bigodudos e bigodudas queridas. E até o próximo. Te vejo daqui a pouco em Les Deux Alpes. Um abraço e até a próxima viagem.